hoje nós vamos falar sobre as instalações e equipamentos que são utilizados na avicultura. Para começar, eu estou com essas imagens aqui que a Vitória compartilhou com a gente, onde ela mostra o sistema de criação que ela utiliza na residência dela. Então, vocês estão vendo aqui, estrutura de comedouro e de bebedouro, né? Esses modelos aqui são comedouros e bebedouros suspensos. Como eu tinha falado para vocês nas aulas passadas, aqui, a borda do comedouro e do bebedouro, elas são vermelhas justamente para atrair a ave ao consumo, tá? Tanto da água quanto da comida. A gente observa aqui que tem uma área ampla para as aves poderem circular. E aqui tem uma área cercada, tá? Onde as aves ficam abrigadas. E aqui abaixo, né, nós podemos ver onde está o abrigo das aves, a área do puleiro. O que é importante da gente observar aqui? Que tem uma estrutura mínima para você poder ter essas aves, né, de forma bem funcional. Então, no caso, uma cobertura simples de palha, mas que dos tipos de cobertura, se nós vamos ver aqui, é uma das coberturas que dão um melhor conforto para os animais, porque ela não aquece muito, diferente de coberturas, por exemplo, de chapa de aço, chapas metálicas, por exemplo, aqueles fibrocimento também, que aquecem bastante, e aí acaba deixando o local muito quente para as aves. Tem a questão de um comedouro no bebedouro funcional, certo? Poderiam ser outros, como a gente já vai exemplificar, poderia, mas esse aqui já funciona muito bem. Em alguns locais, o pessoal coloca um pneu de moto cortado no meio e deixa aqui na área para as aves beber água. E aí vem, né, um problema para quando faz isso, que é a questão do risco de doenças, né, que aí podem acontecer, deixando esse tipo de condição do pneu ou de poça d'água para as aves beberem água, tá? Então, é interessante você deixar um reservatóriozinho fácil de limpar, que é muito importante, uma vez que você tem que ficar limpando constantemente esse equipamento, e que tenha que proporcione uma boa condição para esses animais consumirem a água, tá bom? Então, quero agradecer desde já pelas imagens, tá, Vitória? E aí, algumas considerações que nós temos que fazer sobre essas instalações e esses equipamentos. Qual é a importância desses equipamentos? Primeiro, a gente tem que imaginar que tem que ter a função de abrigo. Mesmo na criação mais simples, a gente tem que deixar esses animais abrigados à noite. Seja para se proteger do frio, seja para se proteger do vento, seja para se proteger da raposa de duas pernas, como vocês já comentaram. É importante ter esse abrigo para os animais, da criação mais simples até as mais sofisticadas. Você tem que ter, né, uma instalação que sirva de abrigo para os animais. Ela também tem que ser interessante do ponto de vista de manejo. Ela tem que ser funcional. Então, ela não precisa ter materiais muito sofisticados, mas ela tem que ter um mínimo de condição que facilite o teu manejo. Então, por exemplo, você vai fazer uma instalação, você tem que fazer uma instalação que seja pelo menos de uma altura que você consiga entrar e andar nela sem ficar agachado, sem ter que ficar com a cabeça baixa, né, para não correr o risco de bater a cabeça. Porque senão, quando terminar o manejo, você vai estar todo dolorido, né, de ficar numa posição desconfortável. Então é importante a gente fazer uma instalação que ela seja fácil de ser limpa, de ser higienizada também, e que também facilite até o teu próprio trabalho lá dentro. Um ponto muito importante que nós vimos aqui no exemplo que foi apresentado: usar o máximo de recursos disponíveis da propriedade. Então você está lá na fazenda, você tem estacas de madeira, você tem forquilhas, varas que podem ser usadas para a formação dos puleiros e do telhado, palha, né? Pode ser palha de coqueiro, pode ser palha de babaçu, palha de carnaúba, todas elas são muito utilizadas para servir de cobertura. O próprio barro, que às vezes pode ser encontrado também na propriedade, para poder fazer
a parede, para poder fazer o piso, certo? Então, quer dizer, são recursos que você tem dentro da propriedade que vão te ajudar a baratear a tua instalação. E que isso é muito importante para a gente que está começando a fazer o negócio. É claro que existem materiais que vão te ajudar a ter um aviário mais seguro, um aviário maior, mais moderno, vai. Mas você tem que ver até onde está a tua disponibilidade de capital para poder fazer isso. Não adianta de nada, você vai gastar uma boa parte do recurso com instalação e quando chegar na hora de colocar os animais ou até de comprar uma grande quantidade de alimento para você não ficar se preocupando em estar comprando alimento toda semana ou toda quinzena, você não vai ter esse recurso, porque gastou todo na instalação. E aí o manejo do animal com alimentação, que é uma das principais condições que você precisa ter para manter os animais, você não vai ter. Então isso também é importante da gente lembrar. Fazer um planejamento do quanto você pode gastar em cada setor. Isso, quando for mais à frente, a gente vai ver nas aulas sobre gestão. Aproveitamento de materiais de descarte, aí aqui eu dei até um exemplo, como garrafas PET, que podem ser utilizadas tanto na parede, para fazer a parede do aviário, como também para fazer o telhado, né, a cobertura. Existem alguns exemplos. Hoje em dia, na internet é muito fácil de você encontrar esse tipo de instrução. Fazer como já foi dado um exemplo, pegar um pneu para usar de comedouro ou para usar como bebedouro também é uma forma de você aproveitar materiais que seriam descartados e que ao invés de você até descartar ele inadequadamente, você está fazendo um bom aproveitamento. Então isso também é muito importante, te ajuda a reduzir o custo com esse tipo de condição. E também, muito importante, promover o conforto e o bem-estar dos animais. E aí, na questão do conforto e do bem-estar, nós vamos ver que está muito ligado à questão da cama, que vai ser utilizada para abrigar para esses animais ficarem em cima, e também a questão de ambiência, clima, que é promovido dentro dessa instalação para que as aves fiquem mais confortáveis. Vamos pensar de fora para dentro dessas instalações, a gente começa a falar sobre as cercas. E as cercas elas podem ser de vários materiais, como já foi mostrado o exemplo, né, uma cerca feita de tela, que é tipo essa daqui. Ela, dependendo da quantidade de material que você vai precisar, ela acaba sendo até mais viável do que outros tipos de materiais metálicos, né, como por exemplo aqui a cerca de arame farpado, que vocês imaginam para a criação de aves, quando eu vou fazer uma cerca de arame, seja arame farpado ou arame liso, eu tenho que fazer com intervalo de linhas, né, das pernas, de uma para outra muito estreitas. Então, por exemplo, se fosse para fazer uma cerca para bovino, que eu usaria umas 6 pernas aproximadamente, para a galinha eu tenho que ter de 12 a 15. Então, quer dizer, eu gasto muito mais com arame. E aí esse gasto muito maior com arame pode encarecer muito a minha cerca. E aí por isso é que muitos avicultores acabam preferindo usar a tela mesmo. Pode ser utilizado também para tentar reduzir o custo com arame esse tipo de situação aqui, e que eu acredito que vocês já devem ter visto também, em que o produtor ele faz metade da cerca de madeira, coloca umas estaquinhas, né, geralmente usa aqui na nossa região nós usamos muito o sabiá, que é uma madeira que é mais fácil de ser encontrada, mas podem ser usadas outras madeiras, mas que você coloca elas bem próximas uma das outras para reduzir o custo com arame, porque nessa faixa aqui de aproximadamente 1 metro de altura, ela já fica toda vedada com a estaca, né? com as varas ou estacas de madeira. E do meio para cima, aqui até 1,60 m, aproximadamente 1,80 m, você vai ter esse arame farpado. Então isso já reduz bastante o custo com a cerca. Agora, é claro, para você fazer isso vai depender da tua disponibilidade de madeira também na sua propriedade.
Se não tiver madeira, pode se tornar inviável para a questão de compra ou até para a aquisição dessa madeira. Então fica mais complicado. Algumas criações, o pessoal tem trabalhado nesse tipo de tela aqui também. Essa tela aqui é uma tela que geralmente o pessoal até usa para espantar, para evitar a entrada de insetos, né, em determinadas áreas. Mas que aqui vocês veem, tem 4 varas e eles delimitam uma área para ficar, para colocar essas aves aqui dentro. Então isso aqui seria uma forma de eu ter uma área para pastejo das aves, vamos imaginar assim, dentro daqueles sistemas em que as aves saem para pastejar, e eu não quero que as aves saiam consumindo ou explorando toda a área de uma vez, e que eu quero fazer com que elas sigam consumindo determinadas áreas, né? Fazer um tipo de pastejo rotacionado, vamos imaginar assim, igual é utilizado para ruminantes, por exemplo. Então, eu tenho uma área delimitada, as aves ficam aqui. Quando for no dia seguinte, eu movo essa cerca para outro local e as aves vão consumindo dentro desses locais. Quando, né, as aves fizerem todo o percurso, ela vai ter essa área aqui já com o capim todo restaurado para poder ser consumido novamente. Então, é uma forma de eu otimizar o uso dessa área, né, da forragem dessa área, e evitar também que as aves façam uma exploração mais ampla e acabem deixando muito resíduo de capim e depois isso se torna um problema, ter que rebaixar todo o capim e o que acaba aumentando a minha mão de obra dentro do sistema. Outra forma que tem sido adotado, que aí mistura um pouco a ave, ou a criação da ave presa, mais essa questão da área de pasto, para otimização de uso das áreas, é o galinheiro móvel. Então, o galinheiro móvel ele é uma armação de madeira com rodas. Por conta dessas rodas, fica bem mais fácil, né? Tem uma base de alavanca aqui do outro lado, então você transporta esse galinheiro igual como quem carrega um carrinho de mão. É uma forma de você manter essas aves contidas dentro de uma área e que elas vão ter pasto dentro dessa área para poder consumir. Então facilita bastante o manejo e também, no caso desse link aqui, vocês vão lá poder conferir como é que é feito, né? Como é que pode ser construído esse tipo de galinheiro móvel. Por ele ser móvel, então a gente tem que entender que deve ser feito de materiais mais leves. Então tem alguns modelos que são feitos com canos PVC, aqueles canos de água, que são canos mais finos, são canos mais leves de serem utilizados. Aqui a gente está vendo madeira, tá? Então deixa um pouquinho mais pesado, mas não pode ser pesado ao ponto de você não conseguir mover, senão ela perde entender assim, perde a sua função. Ela ajuda, as cercas também elas vão ter função de dividir as aves em lotes. Então a gente vai ver alguns exemplos a seguir de que eu faço cercas para separar, por exemplo, as aves que estão em reprodução das aves que estão em crescimento, das aves que estão sendo terminadas. Eu dividindo essas aves em lotes facilita o meu manejo, uma vez que para aves que estão em postura eu preciso de um determinado tipo de manejo, para as aves que estão em crescimento eu preciso de outro tipo de manejo. Então isso já me ajuda bastante também.